Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Portal da Holanda. E fica aqui com a gente que hoje nós vamos estar recebendo com grande satisfação o diretor do Colégio Século, o diretor Fábio Veras. Aqui está representando, inclusive, o fundador Valderi Areosa, que fundou o curso Einstein de pré-vestibular e mais tarde o Colégio Objetivo e as faculdades Objetivo, que se tornaram o Centro Universitário do Norte, conhecido aí como a Uninorte. Uma das maiores universidades particulares do Brasil, e hoje está na direção do Colégio Século. Seja muito bem-vindo, diretor Fábio Veras. Bom dia, muito obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui pela primeira vez no Portal do Holanda e falar sobre educação, falar sobre o Colégio Século, sobre esse grupo que tem revolucionado a educação, não só no Amazonas, mas no Brasil, principalmente. É muito importante e sempre muito prazeroso. Que bom. É o seguinte, a gente pincelou aqui um pouquinho sobre a trajetória, né, de como foi o surgimento, quais foram os outros projetos. Conte pra gente um pouquinho da história com um pouco mais de detalhes, né, que na verdade o fundador foi o Professor Valderi Areosa. Mas conte um pouquinho da história, de como surgiu, quem idealizou, como é que foi? Bom, é impossível falar sobre educação no Amazonas sem falar do professor. Sim. E do professor Valderi, mas vamos exclusivamente no contexto do Colégio Século. É importante ressaltar o seguinte, logo após que o professor Valderi vendeu a Uninorte, né, ele não estava no Brasil, quando ele resolveu estar presente aqui no Brasil novamente, e ele estava em outras escolas que existiam aqui em Manaus, exclusivamente. Então o que aconteceu? Em uma das escolas, em uma das reuniões que ele esteve, o espaço, a estrutura não era adequada. E o professor Valderi sempre foi uma pessoa apaixonada por qualidade. Quem trabalha com ele no dia a dia percebe que tudo tem que ser muito bem perfeito, com qualidade, com conforto, de forma adequada. Eu arrisco dizer que ele foi muito visionário, né? Na verdade, o professor Valderi é o homem mais visionário que eu conheço. Exatamente pelas grandes estruturas que ele cria. Então, se ele vai fazer um prédio, ele vai fazer o melhor prédio com qualidade para que todos se sintam bem. Tanto a equipe de funcionários quanto os clientes que vão conviver naquele espaço. E voltando, quando o professor foi em uma escola que as suas filhas estudavam, e ele percebeu que ele teve que ficar ali num banco de quadra, desconfortável, que parecia uma prisão, foi quando ele pensou, não é isso que eu quero para as minhas filhas. Então esse foi o pontapé para ele construir uma escola do zero. Comprou um terreno e começou a construir um prédio que foi preparado para ser uma escola, não uma adaptação de parte. Ele foi totalmente planejado pela mente visionária do professor Valderi. Cada segmento, ensino fundamental 2, ensino fundamental 1, educação infantil, tem um prédio separado exclusivamente para que as atividades aconteçam de forma adequada e que todas elas sejam integradas. Então, um bloco para música, um bloco para esporte, um bloco para cada atividade. Hoje, com o nosso um dos grandes diferenciais é a questão de saúde, acompanhamento que nós temos, uma área reservada exclusivamente para isso. Então, o Século ele é uma escola que foi pensada para ser a melhor escola. E eu arrisco em dizer aqui que o Século é a melhor escola do Brasil. Que bom. Bom, muito interessante, né, conhecer um pouco dessa história. Senhor Fábio, recentemente teve uma proibição, uma decisão do governo, né, proibindo o uso de celulares. Qual foi a reação do colégio, né? Qual é a ideia para adaptar essa realidade agora? Bom, isso é muito interessante, porque nós somos uma escola altamente tecnológica. Nós acreditamos e somos uma escola de educação 5.0. É a partir daí que nós vamos entender o que é uma educação 5.0. É quando você utiliza os recursos tecnológicos que favorecem um processo de aprendizagem. Ele não é simplesmente um meio, ele é o resultado. Então, o que eu quero dizer? Nos dias de hoje, nós sabemos que a tecnologia é o futuro. Isso é muito importante. Então é muito comum. Os meus alunos, a partir do 5º ano, todos, quando eles matriculam no colégio, eles recebem um Chromebook.
Um Chromebook é um dispositivo similar a um computador com o sistema Chrome OS do Google, e a partir disso os alunos conseguem utilizar durante as aulas. Mas, professor, quer dizer então que ele tem acesso a tudo? Não, a nossa rede tem toda uma questão de proteção, de segurança de dados, de utilização. Então, na era da IA, nós fazemos um bloqueio como esse, é muito complicado. Então, o que o século vai fazer? O que o século adota? É o uso equilibrado. Porque daqui a pouco, nos dias de hoje, você percebe que você já trabalha com um computador na sua frente e nada mais. Os laboratórios hoje estão ali com um computador. Então, se eu proíbo esse uso dos alunos, eu estou proibindo eles de evoluírem ainda mais. Ou seja, o nosso slogan que nós falamos é que nós somos o colégio dos futuros líderes. Então, o que nós estamos aplicando? É o uso equilibrado em sala de aula. Por exemplo, em sala de aula o aluno está com o telefone na mão? Não, porque ele tem um Chromebook. Então, no Chromebook ele vai conseguir acessar tudo aquilo que for necessário. O professor está dando aula e o aluno pesquisa alguma coisa. Professor, aqui está dizendo isso. Então, você percebe como nós conseguimos criar uma troca, favorecer o desenvolvimento de forma muito mais acertada. Porque ao invés de eu bloquear o uso dessas ferramentas, por que não orientar eles a usarem de forma coerente? Porque essa aqui é a lógica. Então você percebe que daqui a algum tempo, se você não conseguir utilizar a IA, você está fora do mercado. Então o século, ele prepara os alunos para a vida. Então ele vai preparar os alunos para que eles tenham esse suporte. Então nós conseguimos fazer esse uso de forma equilibrada por conta dos recursos que nós conseguimos oferecer. Então nós somos uma escola de tempo integral. Os nossos alunos, eles entram às 8 horas e vão às 17h30. Inclusive nós somos a única escola integral de verdade, porque eu tenho aula de manhã, eu tenho aula à tarde e ainda tenho a prática de esporte. Então o aluno, quando ele sai do colégio, ele vai para casa para descansar, para curtir a família, porque todas as atividades necessárias ele consegue fazer dentro da escola, com horário de almoço adequado para eles descansarem. Se ele quiser jogar futebol, ele vai poder. Se ele quiser fazer uso do seu recurso tecnológico nas nossas salas de descanso, ele também vai poder. Então, quando se fala da proibição de uso do telefone, ele vai muito da forma como você orienta. Então, é muito mais interessante você orientar o uso de forma correta, porque você, de fato, vai criar pessoas que estão evoluindo dentro desse aspecto, dentro dessas possibilidades. Muito bem. Eu já considero isso como um grande diferencial, mas conte pra gente quais são esses diferenciais que o século oferece para os alunos. Bom, quando vamos falar de diferenciais que o século pode oferecer, é uma gama, né, de atividades que nós desenvolvemos. Mas eu volto a falar aqui que os tempos mudaram, é um novo tempo. E nesse novo tempo de educação, nós acompanhamos esse processo. Então eu vou criar aqui uma sequência para te falar sobre esse diferenciais, tudo bem? Então, o primeiro ponto importante é na estrutura, tá? Vamos começar falando pela estrutura. A estrutura do século, como eu já comentei, foi construída para ser, foi pensada para ser uma escola. Então, nós observamos ali a segurança. Então, nós temos mais de 400 câmeras espalhadas pela escola para que você tenha segurança. Porque eu entendo que o pai deixa o bem mais precioso dele ali com a gente. Os pais agora podem ficar despreocupados, né? 100% despreocupados. Primeiro, que não entra carro de aplicativo Uber. Então, isso é uma questão de segurança que nós desenvolvemos. Então, em todos os espaços, a gente tem uma equipe de segurança, uma equipe de monitoramento, para que eles observem tudo que está acontecendo com rádio, para que os alunos sempre tenham todo esse suporte de forma adequada. Além das nossas quadras esportivas, nós temos um complexo esportivo. Aí vai um grande diferencial. Nós somos integral. Então, o pai não precisa parar meio-dia para buscar a criança ali, levar para um futebol, levar para uma natação, porque já está lá. Ele já vai fazer isso. Ele já tem essa possibilidade. Então você percebe que se você for fazer a conta matemática, o pai, ele deixa de ser pai ou a mãe, porque ele vai ser mãe turista ou pai turista das crianças para levar para um reforço, colocar uma pessoa estranha dentro de casa, ou então levar para casa de alguém. Isso é muito preocupante, principalmente nos dias de hoje. E no século você não se preocupa com isso.
porque a nossa estrutura integral já favorece essas atividades para os alunos. Então, continuando falando sobre os nossos diferenciais, nós estamos assumindo um novo projeto que ele é muito importante para esse nosso grupo de alunos, que nós chamamos de responsabilidade social. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós estamos trazendo para os alunos perceberem essas diferenças sociais que existem com instituições de caridade que fazem esse trabalho. Então, os nossos alunos estão produzindo campanhas para ajudar essas instituições a fazer o trabalho. Então, o Século assume esse papel de responsabilidade social, traz isso para os alunos, e isso é tão importante que as universidades de fora, ao qual os nossos alunos já fazem parte, nós temos alunos hoje que estão em Yale, nós temos alunos em Harvard, nós temos alunos numa das maiores universidades de business do mundo, que é a RUT em Boston. Então, o que acontece? Qual é o aparato para você entrar ali? É claro que, a algum momento, se olha para a grade curricular obrigatória, mas a faculdade, ela quer pessoas interessantes. Qual é o teu projeto de vida? Aí, quando ele olha para o Século, ele encontra responsabilidade social, ele encontra projetos de leitura, projetos de competições ali entre eles, como por exemplo de construir. O nosso método de avaliação, ele se organiza de 3 formas. O primeiro modo são projetos. Por exemplo, nós estamos estudando o triângulo retângulo. Então o aluno não vai ficar sentado ali na mesa olhando o professor no quadro falando sobre triângulo retângulo. Primeiro que nós não temos nem quadro ali na escola. É uma tela interativa gigantesca com um supercomputador conectado. O professor não usa nem giz, nem pincel. Ele usa o dedo. Tudo que ele quiser, ele está escrevendo ali na hora. Se ele transforma em PDF, manda para o e-mail do aluno. Se ele quiser gravar a aula dele, tem uma câmera com 4K gravando o que ele precisar para reforçar com os alunos. Então o professor não vai ficar ali o tempo todo escrevendo sobre o triângulo retângulo. Ele vai para o laboratório, ele vai na sala, ele vai construir isso. Então o aluno, ele de fato, ele participa da aprendizagem. Ele não é um depósito onde eu vou jogando, ele constrói. Agora você imagina que eu falei só de matemática. Então imagina, matemática, física, química, biologia, língua portuguesa, geografia, história, o aluno construindo todos esses projetos ao mesmo tempo. Então é uma aprendizagem fora de série. Então o aluno, ele vai ter aula, vai ter dia que ele vai estar na sala, vai ter dia que ele vai estar no laboratório, vai ter dia que ele vai estar no campo, vai ter dia que ele vai estar lá na nossa rádio TV, gravando, produzindo, construindo. Então há uma aprendizagem real. Você entende como esse é um grande diferencial? A forma como eu avalio, então eu consigo muito bem equilibrar uma avaliação de construção por meio de projetos, que a gente chama isso de aprendizagem baseada em projetos, criando problemas para eles resolverem, problemas reais, uma prova escrita, que o sistema brasileiro nos obriga ainda a fazer esse tipo de sistema de avaliação, e nós temos uma que nós chamamos de MAIC, que é a média das atividades individuais e coletivas. A MAIC, ela não é da grade curricular. Nós trazemos temas relevantes como economia, sociedade, sustentabilidade, empreendedorismo, e esse é um grande diferencial. Nós tivemos a última MAIC que nós falamos sobre a Feira de Ciência e Tecnologia, e os nossos alunos do 5º ano trouxeram cerca de 20 ferramentas de IA gratuitas para o dia a dia, para coisas simples, com comando de voz ou não. Então os alunos, eles pesquisaram, eles aplicaram, eles utilizaram e apresentaram para a sociedade geral. Então isso é extremamente relevante. Eu estou falando de alunos de 5º ano que conseguem ter uma visão de futuro e como se beneficiar desses recursos tecnológicos que existem hoje. Citando ainda mais um dos nossos diferenciais, é o empreendedorismo. A gente sabe que os nossos alunos hoje, eles não vão fazer concurso público, eles vão ter sócios, eles vão fazer sociedade, vão assumir o negócio dos pais, vão ser investidores. Então nós, enquanto escola, nós precisamos alertar os nossos alunos, motivá-los para que isso aconteça. Então isso é muito importante, eu trabalhar essa visão de empreendedorismo desde os meus alunos de 2 anos. Mas professor, não é muito cedo para trabalhar, mas a gente trazer essa visão, esse conceito, ele absorve isso e ele cresce tendo essa visão. Ah, meu filho vai ser médico. Tudo bem, mas ele vai trabalhar para alguém ou ele vai construir a sua clínica, o seu consultório? Para ele construir isso, ele precisa ter essa visão. E a escola de educação básica
precisa trazer isso. Então o século, ele traz essa visão de empreendimento, como que eu vou organizar, como é que eu vou fazer meu orçamento, como que eu faço para criar uma empresa, o que é IR. Imagina, na minha época que eu estudava, eu nunca fui imaginar o que era imposto de renda. Depois de adulto que eu fui ter uma visão que eu tenho que pagar imposto disso, depois os nossos alunos eles já aprendem isso na educação básica. Então eles já crescem sabendo, se eu compro um produto, tem esse imposto e esse imposto. Então isso é muito importante porque ele leva para a vida. Então o século ele prepara os alunos à vida acadêmica e prepara para a vida. Então os nossos alunos, eu tenho aluno que já viaja para a China para acompanhar o pai em viagem de negócio. Eu tenho aluno que recebe sócios de fora na empresa do pai e ele faz a apresentação da empresa em inglês. Eu ia perguntar exatamente isso. Quais, assim, se os alunos realmente têm tido êxito, né, após sair do colégio? É muito comum. É muito comum. Esses dois exemplos que eu te citei agora são de alunos que ainda estão no colégio, mas nossos alunos quando saem, eles sempre têm uma mente mais aberta para o que eles querem, né? Raramente prestam concurso público ou algo assim. É uma proposta nossa de criar essa autonomia. Então eles já passam a trabalhar com os pais, já passam a criar sócios, já passam a criar negócios. Então isso é muito importante. Da educação básica, nós direcionarmos os nossos alunos. Então vou te citar um exemplo de 2 irmãos que são gêmeos, que eles saíram do colégio, eles estão em Yale, né? Então como eles estão em Yale, quando eles chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram foi uma entrevista. Eles não olharam para as notas, foi uma entrevista. O que você fez? Qual foi o teu projeto de vida? Eles falaram, olha, na escola a gente fazia esse projeto de redação, na escola nós fazíamos trabalhos sociais, na escola nós desenvolvimos esse trabalho com os próprios alunos e isso foi o ponto importante para eles serem aprovados e aceitos em Yale. Então um dos nossos alunos, que é o Lucas GU, que está lá, e a sua irmã Thaís, hoje ele veio ao Brasil, esteve lá na escola conosco, inclusive no nosso Instagram, @séculomanaus, você pode seguir a nossa página, tem um vídeo do Lucas falando como ele conseguiu acesso à universidade, como que ele estuda lá e a bolsa que ele conseguiu, né? Dos dois, tem todo o depoimento explicando. Inclusive você pode seguir nossas redes sociais, tá o nosso número de WhatsApp, a nossa equipe já está a posta para atendê-lo ali, as matrículas estão abertas. Volto a reforçar isso, garanta o futuro do seu futuro líder, isso é muito importante. Então, quando ele fez essa entrevista, eles observaram qual era o projeto de vida. E hoje, ele cita pra gente o seguinte, que na universidade, com bolsa, ele já ganha mais que o pai e a mãe juntos, porque ele conseguiu uma bolsa para ciência da computação já com mestrado. E o que foi o ponto forte para ele? Os projetos que nós desenvolvemos dentro da escola. Então, quando nós criamos esse projeto de vida, os alunos absorvem isso e eles têm inúmeras possibilidades. É por isso que eu volto a reforçar, nós somos o Colégio dos Futuros Líderes. Que bom, olha só, muito bom, eu estou encantada com toda essa informação. E o aluno, ele aprende um segundo idioma? Sim. No colégio também? É muito importante. É muito importante essa sua pergunta. E eu quero aqui desmistificar um questionamento que existe em toda a sociedade brasileira, né? Nós não somos uma escola bilíngue. Nós somos uma escola com uma proposta bilíngue, né? Então é muito comum aqui em Manaus e região as escolas se venderem como uma escola bilíngue, mas eu vou tentar explicar aqui a diferença do que é uma escola bilíngue e uma escola com uma proposta bilíngue. Uma escola bilíngue, as disciplinas de geografia, matemática, física, elas precisam ser ministradas em língua inglesa. Então eles vão ter essa aprendizagem em inglês e reforçando sempre a língua inglesa. Mas você percebe como em Manaus é muito complicado você encontrar um professor de física, por exemplo, que fala inglês, um professor de matemática que fala inglês. Então isso é um problema porque contrata-se um professor de inglês para dar aula de matemática. Então é claro que a parte pedagógica da grade curricular, isso vai gerar uma lacuna muito grande. Então nós não acreditamos nessa estrutura de uma escola bilíngue. Agora, qual é a diferença? Nós temos uma escola com uma proposta bilíngue. As aulas de inglês elas são estendidas, ou seja, nós temos um maior número de aulas de inglês e adotamos a metodologia que se chama metodologia CLIL. Como é que funciona essa metodologia CLIL?
Então, vamos dizer, em geografia, o professor está trabalhando relevo. O material ele vai trazer abordagens desse conteúdo, vou usar o exemplo mais comum, para ele estudar o verbo to be, com essa abordagem de geografia dentro do material. Então, qual é a importância disso? Eu uso o material principal com o meu material de inglês da mesma editora. Então, eles se entrelaçam. Eles estão casados. O que significa que eu vou ter uma conexão muito maior do meu conteúdo de grade com a metodologia Clio do material que eu estou utilizando. Só que é claro que ele não traz somente essa abordagem. Ele vai trazendo também abordagens do dia a dia dos alunos, como viagens, passeios, games, redes sociais, filmes, com coisas que eles gostam. E aí eu aplico o conteúdo de língua inglesa dentro desses conteúdos que são relevantes para eles. Essa é a metodologia Clio. Então, por que nós temos uma proposta bilíngue? Porque temos o maior número de aulas para que elas sejam praticadas dentro de um contexto. E o que é interessante é que a nossa professora lá no colégio, ela não fala português. Ela só fala inglês. Então, qualquer diálogo durante a aula de inglês, obrigatoriamente, tem que ser em inglês. E eu volto a reforçar aqui com essa proposta que nós construímos agora. Nós conseguimos levar um bom número de alunos para o intercâmbio que fizemos em Londres, em julho. 22 alunos passaram 15 dias em Londres, na universidade, fazendo uma imersão muito grande, tanto na língua quanto cultura. Então, o intercâmbio ele tem essa proposta. E para 2025, estamos preparando um novo intercâmbio para Boston, onde eles vão conhecer e vivenciar um pouquinho mais. Então, quando eles foram para Londres, eles ficaram dentro da universidade, aprendendo com professores renomados e com pessoas do mundo todo. E quando eles chegam lá na universidade, eles são separados por grupos. Então eles não ficam com os colegas do colégio, eles ficam com pessoas de várias nacionalidades do mundo, onde obrigatoriamente eles precisam falar inglês. Então, de fato, é uma imersão muito importante. Então, além disso, os inúmeros projetos que nós realizamos ali de língua inglesa, para que eles consigam ter essa aprendizagem de forma mais assertiva, mais intensa. Esse é o século. Muito bem. Olha só, é o seguinte, antes da gente ir para o final, tá terminando agora 2024, né? Mais um ano, mas eu acredito que a Século não vai me decepcionar agora. Deve ter muita novidade aí para 2025. Conte aí pra gente, se tiver. Bom, se eu for contar os números aqui, eu vou te falar algumas delas, porque são muitas. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, siga nossas redes sociais. Eu repito novamente, a nossa equipe ali está a posta e todo dia a nossa equipe de marketing posta ali uma grande novidade. Então, vou falar agora para o ensino médio, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. No ensino médio, nós estamos construindo um grande projeto. Esse projeto ele vai fazer uma integração entre o século e a faculdade, que faz parte do grupo agora, que é o CIESA. Então, os nossos alunos, a partir da primeira série, vão poder ter uma conexão de realmente um teste vocacional, de ter aulas na faculdade, nos cursos que, quem sabe, eles vislumbram, né? Direito, as áreas de tecnologia, a área de saúde agora, que o CIESA já está implantando, né? Então, com isso, os alunos vão poder ter uma vivência e poder optar aquilo que eles querem para a sua vida, sabe? Então, no ensino médio, trazer essa experimentação real, isso é importante. Então, eles vão sair do prédio do século e vão ter aulas lá no prédio do CIESA. Isso é possível para quem é aluno século, entendeu? Outro ponto importante é trabalhar o socioemocional. Hoje, as habilidades emocionais, elas são cruciais nessa sociedade. Então, nós estamos construindo essa disciplina de forma mais intensa para que seja trabalhado essas questões emocionais. Que os alunos aprendam a lidar com a perda, com os seus sentimentos, com as suas dificuldades que são naturais da vida do adolescente. Então, esse ponto ele é importante para o desenvolvimento dos nossos alunos também. Além de inúmeros projetos que serão desenvolvidos no decorrer do ano de 2025. Por isso eu peço, venha conhecer o século, venha conhecer a nossa proposta. Mas eu gostaria de deixar algo aqui importante. A nossa proposta ela é socio-interacionista. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um número menor de alunos em sala de aula. Mas é porque tem poucos alunos? Não. É nossa proposta. Nós queremos ter poucos alunos dentro de cada sala. No máximo 23 alunos. Por quê? Com isso, a gente consegue identificar qual é a dificuldade que o aluno tem, qual é as habilidades que ele possui e eu consigo trabalhar as dificuldades
e desenvolver as habilidades. Nós chamamos isso de ensino personalizado. Até porque essa escola é uma escola, por exemplo, que ela é muito seletiva, né? Isso por conta do ticket médio. Então vai estar ali realmente as pessoas que têm condições de estar ali, as pessoas de nível mais alto. Então, com isso, essa interação com pessoas que falam de coisas grandes, de viagens grandes, de investimentos, vai fazer com que eles interajam. Ou seja, os grandes filósofos sempre dizem que o homem, ele é produto do meio, sabe? Então, com isso, essa estrutura que o século faz, né? Como dizem por aí, o século é escola para rico. Exatamente, porque nós estamos preparando os futuros líderes. E os futuros líderes, eles têm a capacidade de influenciar, não de serem influenciados. Então, essa convivência, essa interação faz com que eles pensem cada vez maior, pensem cada vez mais longe, pensem cada vez mais fora da caixinha. Então, nós aplicamos todos esses métodos e nós estamos acompanhando o que acontece no mundo. O que acontece de diferente, nós aplicamos. Volto a repetir. Os tempos mudaram, a educação mudou, então o século ele está atento a essas transições. As nossas salas não são um aluno, uma cadeira na frente da outra, elas são em formato de auditório. Eu tenho um aluno do lado do outro para a gente aumentar essa interação. É claro que isso sempre muito bem mediada pelo professor para que isso ocorra de forma muito fluida, né? De forma muito organizada. Então esses pontos eles são importantes para o desenvolvimento dos nossos alunos, tá? Diretor, qual é a idade mínima que eu posso colocar o meu filho? A partir de 1 ano e meio. A partir de 1 ano e meio, nós temos vagas para os alunos ali do colégio. Podem ficar despreocupados. Totalmente despreocupados, porque nós temos acompanhamento. Nós temos um núcleo de saúde, nós temos uma enfermeira. Os pais também podem acompanhar, caso queiram ou não? Os pais, no processo de adaptação, é muito comum os pais estarem na escola, mas a nossa comunicação está 100% aberta para qualquer necessidade. É por isso, para acalmar essa preocupação, nós temos uma enfermaria para dar suporte para as crianças no que for necessário. Nós temos uma pediatra, tá? Que ela fica na escola também para dar todo e qualquer suporte, uma dentista, tá? Onde ela faz a profilaxia das nossas crianças, de todos os alunos do colégio, faz todo o acompanhamento necessário, nutricionista, então há um acompanhamento nutricional também, uma psicóloga para que haja essas possibilidades de atividade para eu trabalhar as habilidades socioemocionais, lembra? Além de uma psicopedagoga que é para identificar os problemas de aprendizagens e atuar para sanar esse problema. É por isso que nós temos um número mais restrito de alunos em sala de aula. Interessante. Bem, faça sua chamadinha aí, chame o público para conhecer, tem mais informações sobre o Colégio Século, que com certeza é interessante, vem fazendo um trabalho muito diferenciado no mercado, né, educacional, porque não é muito comum a gente se ver toda essa gama de informações, de projetos, né, que vocês têm a oferecer. Com certeza, quem sair da Século vai sair, com certeza, bem preparado para enfrentar o mundo, né? Exatamente. Bom, volto a repetir, siga as nossas redes sociais, que lá você tem todas as informações necessárias. Lá no link da bio tem o nosso contato do WhatsApp. A nossa equipe já está a posta para falar com você e te dar todas as informações necessárias. Lembrando que o que eu citei aqui ainda não chega a 20% daquilo que nós conseguimos construir, porque é muita coisa, de fato, a gente não consegue citar tudo aqui, a não ser que você me chame de novo. Aí nós vamos vir aqui sem problema nenhum. Então, siga as nossas redes sociais, as matrículas estão abertas, há um futuro se aproximando e o século está atento a isso e nós estamos aqui preparados para formar as pessoas que irão influenciar o mundo inteiro, porque nós formamos os futuros líderes. Repito isso novamente, ao novo tempo. Aquela aula onde o professor ficava ali no quadro, repete, já não existe mais. Hoje nós trazemos um método onde ele é eficaz na aprendizagem para a vida e na aprendizagem acadêmica. Os alunos vão estar prontos para fazer qualquer processo seletivo do mundo inteiro, seja do Brasil ou seja fora. O século está pronto para isso, porque é um novo tempo e nós estamos acompanhando. Aproveite, siga nossas redes sociais, @Século Manaus. Lá você tem todas as informações, assista os nossos vídeos de projetos, são atividades reais que acontecem no dia a dia do colégio. Muito bem. Mande um abraço para o seu Valderi.
Tá bom? De coração, Com certeza. aqui da equipe do Portal da Holanda. Agradeço a sua participação aqui conosco e agradecemos também você que acompanhou essa entrevista. Fique atento ao site do Portal da Holanda para ficar sempre por dentro das notícias em tempo real e nas redes sociais. Até a próxima!